recebendo a psicóloga Ana Amoena para entender um pouquinho sobre como podemos cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho. A saúde mental nunca esteve tão em evidência no Brasil e os números confirmam isso, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, quase 500 mil de trabalhadores precisaram se afastar dos seus empregos devido a transtornos psicológicos. O maior número registrado em pelo menos 10 anos, ou seja, a sobrecarga, o estresse e a pressão no ambiente de trabalho estão afetando não apenas a qualidade de vida dos profissionais, mas também a produtividade da empresa, né? Os números mostram esse aumento expressivo nos afastamentos por transtornos mentais. E o que tem levado tantos trabalhadores a essa situação, hein? Pronto, vamos lá. Uma compreensão bem importante que nos ajuda a entender tanto esse aumento quanto esse nível de adoecimento é de que nós somos integrados. A saúde mental já fala sobre isso há muito tempo. A nossa saúde ela não consegue ser dividida entre uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde social e profissional. Nós somos atravessados por tudo, pelas nossas emoções. Então, o nosso trabalho ele é um reflexo também daquilo que eu sou, daquilo que eu venho gerenciando das minhas emoções. E cada vez mais a gente vem vendo uma crescente de adoecimento por um mundo muito agitado, muito acelerado, pelo nível de cobrança, de exigência que nós temos hoje, e também porque hoje nós temos mais critérios que avaliam as questões de adoecimento. Então, antigamente as pessoas acabavam indo até o limite e adoecendo de uma forma irreversível. Hoje, com a percepção, com os critérios, se tem um número de diagnósticos maior, mais preciso, oportunizando também as pessoas a terem um tratamento mais breve, mais rápido e mais efetivo. Mas o que nós precisamos entender é isso, é que nós somos essencialmente pessoas, após isso nós somos profissionais, nós exercemos os outros papéis e quando a gente adoece emocionalmente não tem como eu manter esse adoecimento só em casa e não levar para o trabalho. É lógico que o que se é ensinado é que nós devemos separar as nossas questões profissionais das nossas questões pessoais, mas não tem como. Mas é difícil. Não tem como eu adoecer e isso não acabar refletindo na minha produtividade, na minha energia, na minha forma de me relacionar e compreender essas questões de adoecimento mental e validando isso como uma questão importante para ser trabalhada também dentro dos contextos profissionais, a gente diminui esse nível de adoecimento e, consequentemente, nós temos ali respostas melhores em relação ao contexto daquele ambiente de trabalho e daquele trabalhador também. Em relação às empresas, inclusive, agora nesse momento, a Suiane falou ainda há pouco que passa nas clínicas, passa ali nos salões de beleza, né, Suiane? As pessoas estão ligadas aqui no programa da tarde. Então, tem muitas pessoas que estão assistindo o programa, assim como a gente sabe que também tem muitas empresas nos assistindo agora e sentindo na pele essa necessidade realmente de poder ajustar essa situação. E aí eu te pergunto, qual a dica você deixa para quem é empresário em relação a essa situação dentro das empresas? O que fazer? Pronto. Uma empresa que investe em saúde mental, que investe na saúde do seu trabalhador, ela é uma empresa que investe na sua qualidade, na sua produtividade, que investe no seu ambiente de trabalho. Quanto mais eu mantenho os meus profissionais saudáveis, quanto mais eu estabeleço processos e ambientes que diminuem esse risco de adoecimento, que diminuem esse ambiente que seja extremamente competitivo, pesado, mais eu dou a esse ambiente, a esse trabalho, a condição de crescer, de potencializar. E o que a gente vem falando, explicando é que se trabalhando as questões de prevenção, eu evito que esse profissional chegue no nível de adoecimento mais grave e que, consequentemente, precise se afastar. Então, as empresas precisam investir se eles não têm como manter um profissional específico para as questões de saúde mental, mas pelo menos investir em consultorias, investir em palestras, investir em programas que ajustem esses processos e que tornem esse ambiente o mais leve e produtivo possível.
e que evite, que previna esses quadros de adoecimento que vão resultar ali no nível de afastamento e de queda na produtividade, no trabalho e na satisfação daquele trabalhador de uma forma geral com esse ambiente. Eu trabalho aqui na TV Meio, eu acho que há quase 2 décadas. Toda hora eu digo assim, não, já passou das 2 décadas, já não quero mais nem falar do tempo, minha gente, que o tempo é coisa que passa ligeiro, né? Mas eu sinto esse aparato aqui dentro da TV Meio, porque a gente tem psicólogas aqui que cuidam da gente. A Marisa, por exemplo, está grávida, a Suiane também. Então, assim, tem determinados momentos e fases nas nossas vidas que, de fato, a gente acaba se estressando, a gente acaba precisando mesmo ter um profissional da psicologia, ter profissionais ou investimento em consultoria é super importante. Faz a diferença para quem é trabalhador. Eu, por exemplo, eu me sinto muito segura trabalhando nessa empresa, porque eu sei que mesmo em meio a tantos estresses, e olha, nós que somos apresentadoras, que temos essa dinâmica do dia a dia, não é fácil. Suiane, por exemplo, você sente isso que eu sinto também, essa segurança? E você, Marisa? Com certeza, viu, Carla? Com certeza a gente sente. Mas eu tenho até uma pergunta para fazer para a doutora, porque, doutora, atualmente a gente vem ouvindo muito se falar de burnout, né? É algo recente, é algo atual, que já existia antes, mas não era, digamos, não tinha um nome, não era diagnosticado. E hoje em dia a gente vê pessoas, é comum, inclusive, a gente vê em ambientes de trabalho, pessoas que se ausentam por um determinado tempo, porque tem um atestado, né? Porque estão com esse indício de burnout. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e até explicasse para quem está em casa sobre o que é isso. Pronto, então o burnout ele é um termo que foi utilizado assim, dentro desse mundo mais contemporâneo, nesse período mais recente, para classificar um nível de adoecimento em relação ao estresse e à depressão no que se relaciona às questões do trabalho. Então, quando a gente pensa sobre um número maior de diagnósticos e sobre se falar mais sobre esses termos, é porque a gente tem hoje critérios mais definidos. E isso é bom, isso é importante porque eu previno que esse quadro chegue num nível realmente irreversível, chegue num nível que cause disfuncionalidade. Então, hoje a gente nota um pouco mais esse número de diagnósticos e de pessoas falando, porque a gente informa mais, porque o acesso à saúde mental também está mais fácil, a gente tem um número de profissionais maiores e porque as empresas elas começaram a perceber que não tem como manter esse profissional adoecido. Não tem. Porque é um profissional que não consegue entregar, é um profissional que não consegue manter nem, inclusive, as relações ali dentro daquele ambiente de trabalho. Mas o burnout é um quadro de ansiedade com episódios depressivos que se relacionam às questões do trabalho. Não é um quadro simples, é um quadro que envolve realmente sintomas muito acentuados e que vão realmente acabar refletindo no aspecto físico e, por isso, às vezes, a necessidade desse profissional ser afastado para que ele se organize, se recupere e tenha, então, condições de voltar às suas atividades. Doutor, e o que os trabalhadores eles podem fazer para preservar a própria saúde mental diante da pressão profissional? Pronto, como eu falei desde o início, a nossa saúde mental, ela é algo que precisa ser cuidado desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. A minha saúde mental, ela consiste em pequenos atos, em pequenas ações diárias que eu vou também desenvolvendo para que eu consiga ali ter uma constância, para que eu consiga ter uma base e para que eu consiga lidar com as situações que vão aparecendo ao longo da minha vida. Então, para que eu consiga lidar com as questões do trabalho, eu preciso ser um profissional que mantenha mais organizado os meus processos, a minha forma de funcionar, de trabalhar. Eu preciso ser um profissional que entendo que eu trabalho no momento de trabalhar, mas eu descanso no momento de descansar. E eu preciso também tentar construir um ambiente saudável dentro desse ambiente do trabalho para não me envolver em situações que acabam sendo desgastantes e que tomam muito a minha energia e que às vezes resultam realmente num quadro de desgaste emocional e potencializam a minha ansiedade. O que não é fácil, né, Marisa? Não é fácil. E é
minha pergunta é justamente também sobre essas dificuldades, doutora. Hoje em dia, no ambiente de trabalho, a gente tem realmente um ambiente de alta pressão, aquela cultura do corporativismo, do trabalhar até o limite. Hoje a gente pode falar que muitas vezes acontece uma desumanização do trabalhador, que acaba influenciando ali na questão da ansiedade, do burnout. É real essa questão? Com certeza, muito real, até porque hoje em dia se vende muito essa ideia de que eu preciso ir até o limite, entregar até o meu esgotamento. Só que esse é um contexto que a saúde mental vem todo o tempo batendo em cima, inclusive reforçando essa ideia de que esse discurso de trabalho enquanto eles dormem é um discurso realmente adoecedor. É um discurso que vai levar as pessoas até esse esgotamento. E a verdade é que quanto mais as coisas vão se automatizando, mais vai exigindo do ser humano esse desdobramento para entregar, para se manter ali no mercado de trabalho. E isso vai levando as pessoas a irem ultrapassando os seus limites e para chegar nesse lugar de excelência, de perfeição, de nunca estar cansado e para corresponder também ao que hoje é pregado e apresentado também no meio das redes sociais, que é a de profissionais sempre muito bem-sucedidos, felizes, que não se cansam, que produzem o tempo inteiro, mas a gente sabe que esse é um discurso, que esse é um contexto que realmente, no fim, vai entregar ali um resultado de adoecimento mental, né? Inclusive, o Dudu Camargo tem uma informação, né, Dudu? Sim, a gente está falando de dados Brasil, mas trazendo aqui para o Piauí, no estado, foram 3 mil afastamentos aí por conta de saúde mental no ano passado, em 2024, viu, Carla? Olha, 3 mil afastamentos. Só no estado? Só no estado do Piauí. É um número importante. Um número que faz a gente pensar sobre o quanto existe uma urgência aí no contexto de cuidado com a saúde mental. Até porque nós estamos passando um período ainda pós-pandemia, ainda com muitos reflexos desse momento que nós vivemos e ainda também de muita adaptação. Então, é importante que as empresas e os trabalhadores também individualmente pensem sobre os seus contextos, sobre a sua saúde mental, como você vem funcionando e como você vem também organizando esse aspecto profissional, pessoal e individual. E é importante que nós também possamos entender que chega um momento que não dá para ser o fortão, né? Que não dá para ser aquela pessoa de dizer, tal e tal, porque quando ela chega, ela vem e ela pode trazer, assim, muitos malefícios para a nossa vida como um todo, né, doutora? Isso, e como eu disse, é melhor a gente cuidar dos aspectos da prevenção do que a gente esperar realmente esse quadro de adoecimento, porque o quanto eu previno e eu reconheço ali os sinais que a minha mente, que o meu corpo vai dando, de que eu preciso desacelerar um pouco, de que eu preciso focar um pouco mais em mim, eu evito que chegue nesse momento em que eu já não tenho mais como fugir e ela vai realmente acabar tomando de conta de tudo e eu vou ter que parar, ainda que sem querer. Então é isso, a gente deixa aí esse recadinho para você que está nos assistindo agora aqui no programa da tarde. Cuide de você, cuide da sua saúde mental. As empresas também ligadas aqui no nosso programa, que elas possam ter esse olhar atento. Minha empresa é pequena, Carla, eu não consigo realmente, dentro da empresa, ter ali um profissional da psicologia para fazer esse atendimento. Faça parceria, não é, doutora? Com uma psicóloga, com uma rede. A empresa pode ser a menor possível, mas ela tem pessoas, seres humanos que estão ali trabalhando e que com certeza precisam desse suporte. Então, quanto mais empresas tiverem esse olhar para a importância de ter um profissional para cuidar da saúde mental dos seus funcionários, com certeza essa empresa ela vai ter muito mais para dar para as pessoas que procuram por ela. É verdade, e é a única possibilidade dela crescer, é investindo em pessoas saudáveis, em processos saudáveis, em processos que entregam realmente qualidade e excelência. Então, invistam em saúde mental, invistam na saúde dos seus funcionários, porque essa é a saúde da sua empresa.